Boa tarde, irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje, como sempre, e que nos esforcemos para fazer por merecer suas bênçãos que recebemos por toda a vida. Quando nós encarnamos aqui na Terra, ou reencarnamos aqui na Terra, nós temos uma tarefa muito importante para executar, que é a melhoria de nós mesmos. Somos espíritos com várias vivências, não é? E que estamos retornando sempre à Terra para tentar a nossa melhoria. Sem dúvida alguma, a humanidade tem melhorado muito, incrivelmente. É só nós olharmos para a história e vemos quem fomos em vidas passadas, não é? Pessoas cruéis, pessoas guerreiras, violentas, não é? Nós sabemos que a humanidade melhorou muito. Nós assistimos às vezes aqueles filmes de faroeste, não é? Pegavam uma pessoa porque olhou feio para um ou para outro, já matava, pendurava numa árvore, não é? Enforcava, vinha todo mundo vinha assistir, éramos nós que estávamos lá, não é? Hoje a gente tem assim um horror a essas coisas, não é? Na média do povo, nós somos absolutamente contra. Então já melhoramos muito. Mas existe um julgamento que será feito para nós, e nós temos um balizamento, digamos, né? Como se fosse uma norma para nós seguirmos, um gabarito. Onde que nós temos que dar o nosso testemunho? Será que é mostrando que nós somos capazes de construir hospitais, fazer orfanatos, não é? A fazer grandes obras sociais? Não é nada disso. Não é nada disso. Não é? Todos nós temos um testemunho que nós temos que dar. Esse testemunho é o testemunho doméstico. É saber como nós somos dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Porque fora da família, nós somos muito bonitos, né? Vemos aqui, fazemos uma palestra, lá os outros vêm aqui todos arrumadinhos, comportados, para assistir, para pensar, meditar nos ensinamentos que são ministrados aqui, coisas que nós estamos cansados de saber, não é? Ninguém vem aqui e ouve novidade. A gente só faz uma ideia, calcular por quanto ainda nós temos que fazer. Mas saber nunca tem novidade, né? É sempre aquela coisa, amar ao próximo como a si mesmo e tal. Então, o testemunho doméstico é que nos traz o retrato do que somos. Eu aproveitei uma lição, não é? do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, e mais ou menos balizei por ali as palavras que nós vamos ver hoje. Então começamos. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas por bom ânimo. Quem é o rebanho que está conosco? É a nossa família. Cuide bem da nossa família. Essa é a tarefa principal que nós temos que executar aqui na Terra. Naturalmente, na medida de suas possibilidades, ninguém deverá negar amparo ou assistência a companheiros que solicitem auxílios razoáveis, em qualquer tempo. Entretanto, é de nossa obrigação atender ao ensinamento de Pedro, quanto aos nossos trabalhos imediatos junto ao nosso rebanho. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Há criaturas que cuidam prazerosamente da volúpia inquietante por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça de outros, que talvez nunca acontecerão. Pessoas estão preocupadas com tudo que está acontecendo, né? Quanta violência, quanto injustiça, quanta desgraça, quantos desmandos políticos. Mas tudo isso
Às vezes se exagera, às vezes nem vai acontecer. Algumas acontecem, mas outras nem vão acontecer. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. Às vezes você encontra um grupo de amigos, a gente começa a discutir. Aí fala, bom, nós já consertamos muita coisa hoje, deixamos o resto para outro dia. Consertamos nada, só falamos conversa fiada, e aquilo não nos traduz em nada. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem avaliadas, exigem sempre grandes cuidados de ponderação e de bom senso. A gente tem que não agir exacerbadamente, não é? Temos que ter muita calma para julgar os fatos que nos cercam. Além do mais, é necessário reconhecer que o problema difícil, ao nosso lado ou mesmo distante de nós, tem apenas a finalidade de enriquecer nossa própria experiência, nos habilitando à solução dos intricados problemas que poderão estar a nosso caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino, que se localiza em nossa paisagem individual, mas somente como obrigação, não somente como obrigação ou por constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, sem lamúrias e sem revolta. Tem problemas todo mundo tem, não existe família que não tenha problema, um maior, outro menor, um problema que para um parece menor, para os outros são gigantescos. Então, todo mundo tem, mas vamos atendê-los sem lamúria, sem queixas. Às vezes a gente tem que evitar uma pessoa, vai encontrar falando, meu Deus do céu, aquela pessoa lá vem com aquela ladainha de todo o sofrimento, toda a desgraça que ela vive, e às vezes não é tanto assim. A gente não está vendo que tem coisas muito piores. A gente mesmo tem que cuidar para não reclamar. Se nós olharmos para trás, nós vemos tanta coisa, mas tanta coisa que não se tem e que nós temos, de sobra muitas vezes. Falta-nos alguma coisa? Falta. Claro que sempre falta, a gente nunca está contente. Mas temos muito mais do que precisamos, sem dúvida nenhuma. Deixando de lado cada vez mais nossos interesses particularistas e sigamos sempre de ânimo firme e prontos para servir bem, tanto quanto seja possível. Como o bom samaritano, se surgir a oportunidade de fazer o bem, não vamos perder. Mas não tem aquela preocupação de se mostrar exageradamente altruísta, exageradamente benevolente, beneficente. Às vezes é razoável a preocupação do homem com a situação mundial, com a situação política que nos envolve o país, com a regeneração das coletividades, com as posições de responsabilidade dos outros, mas jamais podemos negligenciar os nossos cuidados junto àquele rebanho que está entre nós, a nossa família. Aí é que é a nossa real responsabilidade. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos familiares. Isso é de Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 6, item 10. A família é uma instituição divina cuja finalidade especial consiste em estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos um com os outros. Bem, e amar ao próximo. Não existe próximo mais próximo que o nosso familiar. É aquele que está ali junto conosco, dia e noite, ao nosso lado. Então, às vezes, a gente fica pensando, quem que eu preciso ajudar? Tem que ajudar, às vezes, um que está dentro de casa, em dificuldades. E, às vezes, a gente não tem muita paciência. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. E se nós dissemos de início, que nós estamos aqui para nos melhorar, aquele filho que chega em nosso lar, ele vem para isso. E a obrigação dos pais é dar todo o apoio, todo o suporte
não é? De valores, de orientação ética, moral, os valores mesmo pessoais, para que ele seja melhor, um espírito melhor. Às vezes, quando o filho nasce, todo mundo ele deve ser um engenheiro, deve ser um médico, ele vai ser um grande consultor. Mas nós temos que pensar que ele tem que ser uma boa pessoa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa que vá, em qualquer ambiente, em qualquer profissão que ele vai exercer, ele seja uma pessoa tranquila, figurando como um benefício à sociedade. Isso é que é o importante, não é? Entretanto, temos que admitir que, à luz da doutrina espírita, o aviso ou recomendação do apóstolo tem um significado muito mais profundo. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família. Esse está em primeiro lugar. É a doutrina que não adianta você fazer tudo para fora e não fazer e deixar a família, não é, desamparada, maltratada, desunida, não é, sem o seu toque de amor ali para tentar solucionar os problemas, fazer um meio de campo, como a gente diz, não é? Fazer o encaixamento de todos. Esse é o papel de todos. Se todos agissem assim dentro da família, tudo seria um mar de rosas. Não é? Seria um mar de rosas. Bem, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é, portanto, o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Família, grupo consanguíneo, a que você forçosamente se vincula por remanescentes do pretérito ou por imposições de afinidade com vista ao burilamento pessoal dos seus membros. Então vejam bem, como é composta a família? Você acha que na minha casa nasceu algum filho por acaso? Que na casa de vocês nasceu algum filho por acaso? Não. Foi um espírito escolhido para nascer. Não é? Nós somos reunidos dentro de uma família, espíritos que precisam melhorar o seu relacionamento. Alguns até já têm bom relacionamento, são muito afins, mas vão, em conjunto, resolver os problemas que vão surgir com outros elementos que vêm, que precisam de acerto. Espíritos, às vezes, infelizes, espíritos, inclusive, com os quais nós tivemos uma inimizade no passado. Isso é evidente dentro das famílias. Não é? Tem pessoas que têm atrito constante, que estão ali, olha, no dia e noite, por mais que se faça, com o amadurecimento, com a medida que a pessoa vai se tornando mais velha, que vai se amadurecendo, não é? Emocionalmente, elas conseguem resolver muitos problemas. E é por isso que são colocados dentro do mesmo teto. Vocês imaginem, se eu tivesse que acertar com um dos meus irmãos, eu tivesse nascido aqui no Brasil, ele tivesse nascido lá na China, eu não ia ter acerto. Não é? Eu nascesse aqui, o outro ia nascer lá em São Paulo, lá em Fortaleza, nunca nós iríamos nos encontrar, não é verdade? Mesmo assim, dentro da cidade. Um nasceu aqui, o outro nasceu lá no outro lado da cidade. Iam nos encontrar eventualmente de vez em quando agora. Se nós somos colocados dentro do lar, embaixo daquele mesmo teto, entre aquelas paredes, ali é dia e noite. Bom dia, dá de cara com eles. Né? Boa noite, dá de cara com eles. E assim por diante. Então, é muito sábia a providência divina. Muito sábia. Não é? Por que no mesmo dia que nasce uma pessoa, aqui nasce outra do outro lado, não é ao contrário? Aquele espírito esse aqui vai nascer lá e aquele vem nascer aqui. Porque existe afinidade com aquela família, a necessidade de nascer em determinados ambientes. Então a gente costuma dizer que a cegonha não erra de endereço. Não é? E quando às vezes o filho diz assim, eu não pedi para nascer, certo? Ele não sabe nem nada disso, né? Ele não sabe quanto que ele implorou para nascer. A encarnação é uma bênção, é uma oportunidade que nós temos. E quem se queixa da vida está agindo com uma ingratidão, não pensou ainda direito em tudo que tem. Lógico que nós não temos tudo que nós gostaríamos de ter. Às vezes nós somos até fúteis, pensando em coisas supérfluas, um monte de coisa. Mas nós temos o necessário, muito mais que o necessário.
Nós só temos que agradecer. Isso aqui é uma passagem, de repente nós vamos embora. Não sabemos se daqui a um mês estaremos por aqui ou não. Não é? Ficar aí, às vezes, se queixando da vida e se amargurando com coisas banais, passageiras, sobrando coisas e comodidades em torno de nós. Se nós chegamos à idade que estamos hoje, é porque nos ajudaram a crescer, cuidaram de nós, fomos alimentados, fomos orientados, tivemos oportunidade de estudar, tivemos oportunidade de conhecer, de trabalhar. Então não tem como a pessoa ser ingrata para a vida. É uma ingratidão muito grande as pessoas reclamarem da vida, não é? Às vezes você fala, mas a pessoa está doente, mas tem quem cuide, está no hospital. Um dia nós temos que ir mesmo, isso não tem jeito, não é? Eu não quero ir, não é? Sempre falo, não tenho pressa nenhuma. Se um dia se vocês souberem que eu fui, pode saber que foi contra a minha vontade. Com certeza. Eu falo, coitado, ele foi contra a vontade dele. Mas é o destino, é a justiça. Não é para o mais feio, nem para o mais bonito, nem para o mais rico, nem para o mais pobre. É a justiça. Não é? Deus é visto como as leis dele, não é? Que servem para todos, em todos os ambientes do universo. As leis são iguais para todos. Elas se cumprem. Bom, entretanto, né, que eu já tinha dito aqui, temos que admitir, à luz da doutrina espírita, o aviso de recomendação do apóstolo tem um significado mais profundo. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família. É que a doutrina nos reafirma que, entre os companheiros domésticos, estão particularmente espíritos que já estiveram envolvidos conosco em existências passadas. Muitos deles estão reclamando reajustes e resgates. Não é? Às vezes nasce um casal de gêmeos, ou um par de gêmeos, um se dá muito bem com a família, o outro já é arrepiado, já não se entende com o pai, ou então os dois não se entendem. Não existe maneira mais exata de se fazer um ajuste, a não ser assim, nascendo como filho ou nascendo como gêmeo. Estão ali, iniciaram a vida junto e vão caminhar. Essa é a justiça divina, é assim que se faz. Nem sempre, portanto, os laços de sangue reúnem as almas que essencialmente possuem afinidade muito grande, não é? Uma grande mesmo amor entre elas. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dia e noite sob o mesmo teto. Às vezes, não é muito comum, mas existem mais do que a gente pensa. Pessoas procuram casas religiosas, não só a casa espírita, uma mãe dizendo, eu não sei o que há, mas eu não gosto do meu filho. Ficam assim, elas ficam horrorizadas, deprimidas. Parece que elas, a partir do momento que viram os filhos, criou uma certa um desconforto. Não é? Ela não consegue, ela tem às vezes a dificuldade de amamentar o filho. Isso acontece. Existem as depressões pós-parto, que é mais ou menos baseado nisso aí. Entenderam? Mas, por quê que Deus põe a criatura bonitinha? Né? É um inimigo, vai ver, matou a pessoa na encarnação passada. Mas hoje ele nasce tão bonitinho, né? Tão engraçadinho, que é alvo de amor de todo mundo. E aquele mal-estar vai desaparecendo, e é o melhor caminho que se tem para se conseguir a conciliação. Existem mesmo grupos familiares cujas relações afetivas, por serem muito fracas, são rompidas facilmente, tomando cada qual o seu próprio rumo, tão logo surge uma oportunidade propícia. Pessoas que ao se casarem, ou até quando se tornam adultas, né, e arrumam profissões fora, desligam-se da família de origem e às vezes nem dão mais notícias. Isso acontece. Né? É indesejável, não era essa a finalidade. Estão falhando na encarnação. Não é? Isto é uma falha.
É o não aproveitamento de uma oportunidade que foi dada. Pode ser que na próxima seja a coisa mais difícil. Não é? Venha numa encarnação mais difícil, com uma deficiência grande que o impeça de se afastar, que tem que necessidade de ficar junto, e fica junto. Não tem outra saída. Pessoas que ao se casarem, então, desligam-se e vão para outra família, formar outra família, cada um a sua, e se desligam do tronco. Em outros grupos, entretanto, a amizade com que se querem e a abnegação recíproca de que dão prova chegam a alcançar as raias do sublime. Há um apego muito grande, um amor intenso. E entre esses extremos, há um escalonamento quase infinito. Então, varia demais. Em que a maioria de nós vai fazendo o aprendizado de fraternidade de que necessita. Tudo o que nos envolver de simples e de difícil, em qualquer campo de aprendizado, não nos acrescenta nada, pois diante dos fatos banais, só podemos fazer o que já sabemos e mostrarmos quem realmente somos. É difícil. Se está tudo certinho na família, tudo beleza, tudo corre normalmente, tudo, a pessoa não adquire experiência. Não é? Existe um ditado da Marinha que diz que em águas calmas não se forma o bom marinheiro, o bom navegante. Ele tem que aprender, né, no mar revolto, de tempestades, aí ele já adquire experiência. Então nós não temos que reclamar. Às vezes nas nossas casas surgem problemas sérios, que dão trabalho. Mas nós não estamos aqui para passeio. Quem acha que vem na Terra para passear, tem que nascer lá no Havaí, lá não sei aonde, num lugar bem tranquilo. Nós já somos beneficiados, nós nascemos aqui em Araraquara, um paraíso. Não tem seca, não tem violência nenhuma da natureza, clima agradável, relevo favorável, tudo beleza. Aqui para nós não tem dificuldade, as dificuldades que existem somos nós que criamos. Bom, o problema familiar, por mais que muitos tentem não levarem a sério, buscando fugir da sua responsabilidade direta, constituirá sempre uma das questões fundamentais da felicidade humana. A consciência das pessoas pesam e deixam que ela seja feliz ou impedem que ela seja feliz. Os filhos não são almas criadas no instante do nascimento, conforme as velhas afirmativas do sacerdócio organizado. Muitas religiões acham que a pessoa foi criada na hora que nasceu, o espírito. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por créditos de outros tempos. O Instituto da Família é o cadinho, ali, onde vai ser triturado tudo. É o cadinho sublime de purificação e o menor preço dessa verdade nos custará alto preço na vida futura. Aliás, perdão. O menosprezo dessa verdade nos custará alto preço na vida espiritual. Porque quando nós chegarmos na vida espiritual, nós vamos ver o que nós falhamos. Quais eram as nossas tarefas dentro da família que nós falhamos. Em uma família comum, atritos, discussões, mal-entendidos, etc., são episódios até certo ponto normais. E se não houver compreensão e tolerância por parte de todos, no sentido de minimizá-los ou de superá-los, o lar acabará deixando de ser um reduto de amor, harmonia, de repouso, de refazimento, de alegria, para transformar-se em um campo de batalha desagradável e infeliz. A gente ouve muita gente falar, eu reluto, quero chegar na minha casa o mais tarde possível, porque é tanta briga lá, mas que eu não tenho sossego fora de casa. A gente ouve isso, ouve de pessoas que às vezes comentam com a gente. Já imaginaram se todos pensassem e agissem da mesma maneira? É normal que haja isso, mas tem que achar uma solução. Não é fugir do problema. Se tem um grupo que se engalfinha, se um mudar o seu comportamento e passar a ser conciliador,
O pessoal, mas que bicho será que mordeu ele, que ficou bonzinho de uma hora para outra? Né? E vê que a pessoa ficou mais tranquila, o outro também adere, vai melhorando o ambiente melhora. Então, não é para se fugir do problema, os problemas são para serem enfrentados. Se nós pensássemos, se todos agissem da mesma maneira, ou seria uma loucura, todo mundo maluco, ou seria uma chatice, todo mundo concordando. Vocês já pensaram? Você chega em casa com uma mulher e fala, olha, fulano, é assim, assim. Ela, você tem razão, né? Aí ela fala, não, você fala, não, você está certo. Pô, seria uma chatice, né? Você tem que trocar ideia, tem que, né, trocar opiniões, né? Não tem jeito. Se você arruma uma namorada que começa com essas coisas, você lá sai fora. Ah, não aguenta aquele papo, né? Tudo que eu fala amém. Aí não tem graça. Você tem que ter alguma coisa para trocar ideias, trocar experiências, né? Aprender alguma coisa reciprocamente. Bom, todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra. O que você quiser estudar, tem escola para isso. Mas a família é a escola do coração, erguendo seres amados à condição de professores do Espírito. Nós vamos dar exemplo dentro da família de amor, né, para ensinar os outros que convivem conosco. Ou estão dando exemplo para nós aprendermos. Provavelmente o apóstolo Paulo, que nos recomendou carinho especial para uma família, visava a obrigação absoluta da assistência imediata, não só material, mas principalmente a assistência moral aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, amáveis e devotados, junto àqueles poucos companheiros que nos rodeiam, aquele grupinho que nos rodeia da família, como poderemos dar testemunho e vivenciar lições de Jesus e nos declararmos cristãos diante da sociedade e de toda a humanidade? Não é? Não adianta nada, aqui faz um monte de palestras, coisa e tal, depois chego em casa e trato tudo com os cascos, como se costuma dizer. Não é? Então, a gente tem que ter o bom senso de usar tudo aquilo que é dito dentro das casas religiosas, não só da casa espírita, para forçar a nossa transformação. É esse que é o objetivo nosso. É a melhoria individual. Na equipe dos familiares no dia a dia, é comum que se estejam presentes comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, nos criticam, nos advertem e nos experimentam a paciência, testando-nos a paciência, a benevolência, a indulgência, enfim, todas aquelas nossas pretensas virtudes que realmente ainda não temos. Não é? Então, ali, sempre é fácil causar boa impressão a quem não convive mais intimamente conosco. Não é? Com os familiares é mais difícil, porque todo dia, você tem que ter paciência todo dia, ou você não tem. Não é? Você tem que ter indulgência, saber perdoar. Às vezes a gente vê famílias que o pai não fala com o filho saiu de casa, nunca mais ligou para ficar, não sabe onde é que ele anda. Não é? Ficam irmãos, às vezes, sem se falar, tempo grande. É um absurdo isso, não é? Dentro do contexto da filosofia cristã. Fora do lar, podemos parecer bons, educados, alegres, gentis, amistosos, quase virtuosos. Então, às vezes, né, duas pessoas de uma família saem e encontram na rua com alguém que fala, eu conheci seu pai, nossa, mas que cara legal, né? Que cara alegre, que sujeito assim, gentil, de bom humor. Aí um olha para o outro e fala, acho que deve estar falando de outra pessoa, acho que eles estão enganados, não pode ser meu pai esse cara. Não é? Isso aí não é assim. Está falando, confundiu. Isso é comum acontecer. Então, encontrei seu filho, a sua filha, nossa, mas que pessoa bacana, alegre, moderna. Acho que confundiu, não é bem a minha filha, não é meu filho que está nessa análise. Né? Por quê? As pessoas fora de casa se derretem com os desconhecidos, né?
porque é um encontro fortuito, né? Às vezes dão até uns beijinhos um no outro, assim, né? Nem sempre sinceros, às vezes tem vontade de dar uma mordida, mas... Né? Ai, que prazer de encontrar, se eu soubesse, eu não passava aqui de jeito nenhum hoje. Né? Tem essas coisas, mas é fácil disfarçar, mas dentro de casa não tem esse disfarce. Ali é a comprovação mesmo, né? Num gesto ou numa frase estudados ou de improviso, conseguimos muitas vezes a aprovação, o aplauso ou a admiração de tantos quantos se encontram passageiramente conosco nas relações rápidas e cerimoniosas dos atos sociais. Você vai numa festa, você cria todo mundo, depois quando que sai, você viu fulano lá fazendo aquilo, já sai falando mal, né? Aquela gentileza e aquela apreciação, né, aquela aprovação, foi só de fachada e momentânea. Diante dos amigos ou dos conhecidos que se despedem de nós após um encontro qualquer, ou um acontecimento social, é muito frequente que sejamos lisonjeiros, né? Ah, mas como você está bonito, você está nova, né? Você emagreceu, né? E às vezes não é nada disso aí. Ou sejamos alvo da lisonja, a pessoa está nos agradando de alguma forma. E com essa lisonja com a qual se pretende exagerar as virtudes superficiais, o chamado verniz social, como se costuma dizer. Uma simples película, né, um brilho, mas que não resiste ao menor atrito. Pisou na unha da pessoa, a pessoa já solta os cachorros. Então não tem nada disso. Porém, não nos iludamos. Examinemos com cuidadosa imparcialidade o que realmente reunimos como virtudes já consolidadas e também quais têm sido os nossos avanços nas conquistas morais em nosso íntimo. Caminhamos para a frente ou continuamos fraquejando diante das tentações que habitam o nosso interior? Temos que pensar nisso. Estamos conseguindo eliminar, ou pelo menos minimizar, as nossas próprias imperfeições, que desagradam os outros? A gente sabe quando a gente tem coisas que nós fazemos que desagradam as pessoas. Nós estamos conseguindo nos modificar, minimizar esses comportamentos? Essa é a finalidade nossa. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se estamos nos tornando bons de verdade, procurando fazer sempre o bem, apesar de todos os embaraços e contratempos, junto daqueles que diariamente nos acompanham a vida dentro do lar, policiando o nosso comportamento, as nossas oscilações entre o bem e o mal. Enfim, irmãos, temos que dar contas pessoais a nós mesmos, a nossa consciência. O nosso juiz é a nossa consciência. Ninguém nos julga tão bem como a nossa consciência. Nada engana a nossa consciência. Podem nos bater palma, aplaudir, né, nos beijar. Se nós acharmos que aquilo não é justo, a nossa consciência não deixa aceitar isso. Nós sorrimos, mostramos aquela alegria, mas depois caímos em nós mesmos, e vamos ver que aquilo é falso, que nós não fizemos por merecer isso. Em nosso convívio diário com nossos companheiros de longo curso, nossos familiares, é necessário que estejamos sempre dispostos e atentos para suportar pacientemente as opiniões contrárias diante das transformações que nós estamos procurando alcançar. Se demonstrarmos alguns sinais de melhoria íntima, apesar das deficiências naturais que ainda carregamos no início do aprendizado evangélico, haverá sempre quem nos exija demonstrações de grandeza de uma hora para outra. Então, vamos supor, a pessoa tem um série de problemas em casa e coisa e tal, e resolve aderir a uma religião, seja lá qual for. Todas as religiões tendem a orientar as pessoas para agir melhor. E a pessoa começa a se transformar. E a família sabe que a pessoa se dirigiu
tomou um rumo numa determinada religião, seja espírita, seja evangélica, seja católica, o que for, e está melhorando. Né? Então a pessoa, mas que bicho é que mordeu? O que será que eles ensinam lá? Né? É um exemplo que a pessoa está dando. Mas, no primeiro pisão fora da linha, está vendo? Ó? E fala que é espírita ainda, está vendo? Né? Isso a gente ouve de vez em quando em casa, né? Ou então diz assim, será que é isso que eles aprendem na casa espírita? Né? Quando se faz alguma coisa errada. Então nós temos sempre o policiamento ali, em cima de nós. E isso aí é que nos guia e que nos orienta para melhorarmos. Se começarmos a trabalhar no auxílio de semelhantes, de modo muito intenso, muitos considerarão isso um desperdício. É um desperdício em nossos gestos de generosidade. Só você gosta de trabalhar de graça. Não é? Se você começar a trabalhar, fazer alguma coisa em benefício dos outros, tem muita gente que dentro da família que já acusa. Você gosta de trabalhar de graça, em vez de trabalhar para a família. Bom, esse é outro problema. Se pouco pudermos doar aos necessitados, das poucas migalhas restantes das nossas escassas reservas materiais, às vezes, logo aparecerá alguém que nos vai acusar de sovinice. Ele é um pão duro. Mas se você souber que você está fazendo o que você pode, o que vale é a sua consciência. Se lutarmos decididamente para nos corrigir diante da verdade espiritual, com o propósito de servi-la, haverá sempre quem interprete a espontaneidade como se nós estivéssemos agindo com fanatismo. Se nos aplicarmos a serenidade e a gentileza nas tarefas que nos sejam atribuídas no serviço religioso, surgirão logo os que nos apontem como exemplar de pieguice ou de servidão de beato. Entretanto, apesar de todos os palpites antagônicos acerca de nossos esforços de conduta, olhemos para dentro de nossa própria alma, de nossa consciência, e observemos se a sinceridade preside nossas determinações e nossos atos. Verifiquemos se não estamos negligenciando com os nossos deveres para com a família. Se há muita acusação, nós temos que fazer essa análise, né? Será que eu não estou realmente fazendo mais fora de casa que dentro de casa? Estou deixando passar coisas importantes aqui para atender a outros? Não é? Verifiquemos se não estamos negligenciando nossos deveres para com a família, para com o trabalho, enfim, com a vida de relações que estejamos sujeitos em nosso dia a dia. Verificar se nós não estamos desvestindo um santo para vestir outro, deixando a casa, a família descoberta para atender aos outros interesses. Nós temos que ter esse bom senso. E a família vem em primeiro lugar. Vejamos no foro das consciências e diante de Deus, nosso Senhor, se estamos fazendo o melhor que podemos, guardando o coração tranquilo e prosseguindo com esforço limpo e atitude reta, caminhando adiante com a certeza de que cada um dará pessoalmente conta de si mesmo diante de Deus e diante da consciência. Quanto aos outros companheiros, os ajudemos o quanto pudermos, mas sem cobrar de nenhum o que ainda não podemos dar de nós mesmos. Pois cada um tem o seu tempo certo de maturação e o momento exato para cair em si. Ninguém poderá atingir o êxito pessoal e a tranquilidade espiritual evitando o convívio com o próximo. As pessoas às vezes não querem se misturar, se isolam, vão virar um eremita, sei lá, uma coisa assim. Isso não é bom. Jesus, que era o espírito mais elevado que já apareceu na Terra, convivia com o povo, com as mulheres de mau comportamento, com as pessoas os homens também desonestos. Ele convivia com todos, mas não se deixava atingir. Ele procurava dar o exemplo da sua conduta. Então Jesus é o exemplo mais perfeito de equilíbrio e de imparcialidade pessoal que o mundo já conheceu. E não se isolou por isso. Com a mesma ternura e misericórdia, recebia as criancinhas e os anciãos, os sadios e os enfermos, os felizes e os desventurados. Ao inverso dos comportamentos comuns, preferia os desditosos,
os esquecidos pelo mundo, a fim de reerguê-los e os dignificar. Sempre demonstrou a todos seu amor, compaixão e misericórdia, e aguarda que todos aqueles que o amam façam o mesmo. E começando dentro de casa. Nós às vezes ouvimos aquela famosíssima parábola do bom samaritano, que o indivíduo ia passando pela estrada lá de Jericó, aquela coisa toda, encontrou uma pessoa caída e tal, a pessoa fala, um dia eu vou parar para passar na estrada de Jericó, ver se encontro alguém. A estrada de Jericó nossa é a nossa casa, está dentro do nosso lar. Tem às vezes uma pessoa que precisa da nossa ajuda e nós estamos passando ao largo, porque temos obrigações a fazer e não prestamos atenção naquilo, nas necessidades da pessoa. Às vezes é uma pessoa idosa, um avô, uma pessoa velhinha, não é? Nós já vamos indo lá para esse caminho. Então estou defendendo o meu também aqui. Mas às vezes é um filho, uma esposa, um esposo, que está com dificuldades. Nós temos que ter compreensão e dar todo o apoio, não é? Descobrir alguma forma de ajudar. Sempre existe essa possibilidade. Através da lealdade, né, da fidelidade e do amor mesmo. Assim, espontâneo, verdadeiro. Bom, com a mesma ternura, então, e misericórdia, Jesus tratava todo mundo, desde as criancinhas às anciões. E sempre demonstrou a todos o seu amor, compaixão e misericórdia, e aguarda que todos aqueles que o amam façam o mesmo. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si a Deus. Porém, para encerrar, não nos esqueçamos de que será sempre pelo nosso desempenho no palco do lar, na arena, no picadeiro do lar, que daremos testemunho do nível de evolução espiritual em que nos encontramos. E se vamos voltar para o mundo espiritual, melhor do que quando viemos. Que esse é o nosso objetivo. Porque do jeito que nós chegamos, sem nada, vamos sair daqui sem nada também. Temos que só ser espíritos melhores. Cuidemos, pois, de apacentar o melhor que pudermos o rebanho familiar no qual fomos incluídos pela providência divina. Que Deus nos abençoe, que a lição possa ter servido alguma coisa para vocês, né? E muito obrigado pela atenção.